Olá, galerinha, professora Laura passando por aqui no canal Delícias Literárias para trazer mais um assunto, mais uma revisão de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, para que vocês possam recordar dessa escola literária que é o classicismo. Antes disso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o seu recado, a sua crítica construtiva, que é muito importante para nós, para que a gente possa melhorar sempre, garantir essa parceria bacana entre professor e aluno. Crítica construtiva é isso, é o seu recado positivo para que a gente possa melhorar, ok? Vamos lá então. No humanismo, a professora Edna, ela trouxe para nós que uma nova visão de mundo estava a se constituir, né? E de fato, essa visão consolidou-se com o Renascimento, que foi o período de grandes transformações políticas, econômicas, culturais. A religiosidade medieval perdeu seu posto privilegiado, ou seja, essa visão de que o homem deveria se preparar para ser merecedor do céu foi caindo progressivamente por terra. Então, o que acontece? Nesse sentido, nós temos uma escola literária que surgiu no século XVI, que é o classicismo, durante o Renascimento. O Renascimento, então, só para a gente entender, é essa volta ao passado, à antiguidade clássica. E nesse período, fazendo aí uma rápida menção histórica, nós temos o surgimento de universidades, o desenvolvimento científico também foi muito forte nesse período. O homem, ele queria ser conhecedor da natureza, de tudo aquilo que ele pudesse ter espaço, ou seja, marcado pela razão, pela objetividade. Daí a questão antropocêntrica. O antropocentrismo visto no humanismo, aqui ele conquista o seu apogeu, ou seja, o seu ápice, a sua plenitude, o homem como centro de todas as coisas. E isso a gente vai perceber através da pintura, da escultura, da arquitetura. O nu é muito exaltado. Depois, no final do vídeo, eu colocarei algumas imagens para que vocês tenham noção, justamente para mostrar essa figura do homem belo, a estética, a materialidade. Outra coisa que eu preciso mencionar também é a questão de figuras mitológicas muito presentes aqui no classicismo. É claro que elas estão relacionadas ao paganismo e não ao cristianismo. Então a gente fica se questionando, mas e a religiosidade que era tão presente lá no trovadorismo deixou de existir? Bom, nós não deveremos e não deveremos pensar dessa forma, porque não é que a religiosidade tenha desaparecido, ela simplesmente deixou de ser a questão central para o homem renascentista, ok? Bom, e eu preciso destacar também o principal autor classicista. Vocês com certeza já ouviram falar, sabe quem? Luiz Vaz de Camões, exatamente essa figuraça que nasceu em 1524 e faleceu em 1580. Se nós verificarmos alguma imagem de Camões por aí, nós vamos perceber que ele não tem o olho direito justamente porque perdeu-o numa batalha. E ele era também conhecedor de expedições marítimas, então ele poderia falar com propriedade disso nas suas obras, que podem ser divididas em lírica e épica. Na lírica, já que tudo era questão objetiva, racional, Camões procurou ele procurou conceituar o amor, mas fazendo isso de uma maneira contraditória. Aqui nós temos as figuras de linguagem como antítese, como paradoxo, porque é marcado por esse conflito, por essa existência humana. E um de seus mais famosos poemas eternizados na língua portuguesa mostram justamente essa questão, ou seja, as pessoas, elas fingem que elas estão bem, mas sofrem por esse amor. E aqui a figura da mulher é muito idealizada, não é exaltada, não como figura carnal, mas como algo inacessível. E um dos poemas eternizados, eu vou destacar aqui a primeira estrofe, que vocês certamente já conhecem, já ouviram falar e que já virou até letra aí de música do grupo, da banda Legião Urbana. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer. Então, o que a gente percebe aqui? Percebe justamente essas contradições, ao mesmo tempo em que a mulher é vista como um ser superior, que representava assim, o amor absoluto, ok? E outra coisa que merece destaque nos poemas de Camões é a constituição de sonetos. O que seriam os sonetos? São composições poéticas marcadas por 2 quartetos e 2 tercetos, formando aí 14 versos. Isso era muito comum nos poemas escritos por Camões, tá? Agora falando um pouco da poesia, aliás, da obra épica. O que nós temos? Nós temos aí o grande poema épico chamado Os Lusíadas, que foi produzido em 1572. E pasmem vocês, minha gente, ele é composto por mais de 8.000 versos e com mais de 1.000 estrofes. Por isso é chamado de épico, que vem de epopeia, gêneros literários como a lírica, que nós já estudamos. Ou seja, uma narrativa longa que narra feitos gloriosos. Nesse caso aqui, Camões, como era português, ele narrou feitos gloriosos de seu povo, destacando essa viagem de Vasco da Gama às Índias, ou seja, tudo isso dentro de uma realidade, como eu já mencionei, porque ele tinha conhecimento das expedições marítimas, então ele fez questão de exaltar o seu povo, o povo português, como se fossem os melhores de seu tempo, ou seja, então trata-se de uma obra que narra os feitos grandiosos, representando, valorizando o povo. O herói, nesse caso aqui, é o povo, tá? O navegador é o porta-voz dos sentimentos aí do povo português. Gostou? Se você tem curiosidade para saber mais a respeito do classicismo, busque fontes confiáveis, leia, garanta seu aprendizado, a sua formação estudantil, porque quem lê com certeza sabe mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho sobre o classicismo e se gostou, mais uma vez reforçando, deixe sua crítica construtiva, receba o abraço carinhoso da professora Laura e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau!